Simbora, galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Ricardo, professor do Colégio de Integração. Vou estar continuando trabalhando com vocês a apostila do capítulo 8, que tem como tema a ciência moderna e a nova imagem do mundo. Lembrando que hoje, a partir de hoje, começa para nós, no Colégio de Integração, o segundo bimestre, e o tema de hoje é o filósofo René Descartes, o primário da razão e o racionalismo. Muito bem, quais são os temas de hoje? Então, nós temos aqui o racionalismo, a dúvida e o discurso do método. Muito bem, René Descartes, esse cara simpático, bonitão que está aqui, ele é considerado o pai do racionalismo e o pai da ciência moderna, ali por volta do século XV. Lembrando lá Sócrates era também chamado o pai da filosofia antiga, né? E aqui René Descartes é considerado o chamado pai da ciência moderna ou da filosofia moderna. Muito bem, René Descartes nasceu na França em 1596, foi filósofo, foi matemático, foi fundador da filosofia moderna e deu importância muito forte à chamada gnoseologia, essa palavra aqui um pouco diferente para nós, que significa a chamada teoria do conhecimento, como conhecer. E faleceu na Suécia em 1650, então viveu ali os seus 54 anos. René Descartes era um burguês que estudou juntamente com os padres jesuítas. A princípio, se nós formos ver pela sua educação religiosa, deveria ser aquele que talvez continuasse esse campo da educação, mas não, foi totalmente ao contrário. René Descartes desenvolveu ou trouxe, novamente na filosofia moderna, o conceito do racionalismo. O racionalismo ele defende que o nosso conhecimento deriva da razão. Todo o conhecimento nosso ele é racional, mas o que seria essa razão? O que seria essa racionalidade? A racionalidade, ou a razão, seria a faculdade de raciocinar, compreender, ponderar, né? Então, num senso comum, muitas das vezes nós caímos nos arrependimentos, não é verdade? O que acontece? Às vezes fala assim, se eu tivesse pensado melhor, se eu tivesse usado a minha razão, eu não teria feito isso ou aquilo. Muitas vezes a gente fala as coisas por impulso ou age por impulso e muitas das vezes nós não usamos realmente a nossa razão, né? Enfim, mais um conceito que se tem aí sobre o racionalismo é o desenvolvimento da ciência. O racionalismo foi a base da chamada filosofia moderna, que deu ideia para a ideia da modernidade. Aqui, como nós podemos ver, nós temos aqui essa cabeça, já com as engrenagens, a visão mecanicista de mundo, a visão de um mundo como uma máquina, certo? Enfim, o racionalismo para Descartes funcionou da seguinte forma: os conhecimentos religiosos durante um certo período já não convenciam. E aí ele queria saber mais. E aí ele desenvolveu a busca da verdade. Ele queria uma certa clareza, uma certa ordem do conhecimento. E muitas das vezes as coisas não são muito claras. Então, por exemplo, eu estou explicando para você alguma coisa, você entende, outra não entende e assim por diante, né? Então, Descartes queria uma certa clareza, tanto que ele defendeu essa ideia da clareza a partir da matemática, que era, na época, o top do conhecimento. A razão, principalmente a razão matemática, resolveria todos os problemas da ciência, da humanidade e tudo mais. Descartes e toda a família racionalista pode ser considerado o criador do universo clássico, retomando a ideia de que tudo se resolve por meio da razão. Mais uma reflexão sobre o racionalismo. O racionalismo considera que
o único instrumento adequado ao conhecimento verdadeiro é a razão. A razão explica tudo. Tudo tem uma razão de ser. É ela que fornece as ideias normativas, normas, as leis, as regras e os princípios por meio das quais conhecemos. Aqui tem outra ideia que ele é criticado. Ele defende a existência de ideias inatas. Nós nascemos com as ideias, nós já temos em nós, está inato, né? Além das fictícias, a imaginação, aquela visão mitológica de mundo, né? A racionalidade, ela é inata, ela está em nós e é baseada nos princípios da busca, da certeza e da demonstração, sustentado por um conhecimento a priori. A priori, esse conceito vem depois do Immanuel Kant, que vem antes, conhecimentos que não vêm necessariamente da experiência e são elaborados somente pela razão. Muito bem. Dentro ainda do racionalismo, Descartes chegou à sua máxima, a máxima do cogito ergo sum, né? Ou seja, penso, logo existo. Essa é a máxima, a frase máxima. Se eu penso, logo eu existo. Ou seja, a minha existência, ela é comprovada a partir do meu pensamento, que é o tema para a nossa próxima aula. Muito bem. Para desenvolver todo o seu projeto do racionalismo, ele partiu de um princípio. Esse princípio ele chamou de dúvida. Ou seja, primeiro duvida-se de tudo para chegar a um conhecimento claro, objetivo. Ou seja, nada existe. E aí, a partir dessa dúvida, dessa verificação, dessa busca, ele acaba criando toda a sua teoria. E ele instaura a ideia de dúvida hiperbólica. Como assim dúvida hiperbólica? Dúvida exagerada, dúvida ao extremo, certo? Por exemplo, você não existe, eu não existo, esse momento não existe. Esse momento pode ser somente um sonho. O amor não existe, a amizade não existe, nada existe. Mas vocês vão perceber que daqui a pouco ele vai perceber que tem algo que ele não consegue duvidar que exista. Um conhecimento não pode ser considerado verdadeiro sem que antes seja submetido à prova rigorosa da dúvida. Muitas das vezes você, aluno em sala de aula, você não aprende um conteúdo porque muitas das vezes você tem dúvida. E muitas das vezes você não pergunta, ou você não vai tirar dúvidas com o seu professor. Você acaba ficando com aquela dúvida e aí, na hora do esclarecimento, você não tem essa possibilidade. Ou você não vai até ele por medo, por vergonha e tudo mais. Então, o Descartes parte desse princípio, que todo conhecimento claro e objetivo, ele parte da dúvida. Precisa ser tiradas essas dúvidas, né? Portanto, se você tem alguma dúvida em qualquer disciplina, em qualquer área, pergunte, né? Às vezes em sala de aula, no público, às vezes a gente fica com vergonha por causa do bullying, né? Mas nada impede que no final da aula, professor, eu não entendi tal conceito, eu gostaria que o senhor pudesse sanar essa dúvida. E quando se é sanada a dúvida, você tem um conhecimento. É por aí que Descartes parte do seu princípio. E aí, Descartes, para continuando, ele escreve uma outra área que é a chamada discurso do método. Então, para tudo que existe, se você quiser ter um conhecimento claro e objetivo, você também tem que ter um método. Eu sempre brinco com a palavra método. Você tem um método para namorar, não é verdade? Você tem um método para conquistar alguém. Você tem um método para estudar, para dormir, para comer, para se divertir, tudo. E Descartes parte desse princípio do discurso do método. E aí, dentro desse método, ele sempre buscou o conceito da verdade. E nessa verdade ele estabeleceu 4 regras. A
A primeira regra é a regra da evidência. É buscar saber se tudo aquilo é verdade. Então Descartes era cético? Talvez você pode classificá-lo assim, mas a princípio não necessariamente o ceticismo puro, a dúvida de tudo. Mas olha só, para não aceitarmos como verdadeiro o que não for absolutamente indubitável. Essa palavra pode aparecer nos vestibulares, no PSS. O que é indubitável? Indubitável é aquilo que não pode deixar dúvidas. Então, a primeira regra, a regra da evidência, buscar saber se é verdade. A segunda regra é a regra da análise, ou seja, diante de um fato você tem que dividir todas as partes, dividir as dificuldades em quantas partes forem necessárias para a resolução dos problemas. Como que pode um método analítico, uma investigação policial? Você pega um fato e você tem que analisar parte por parte até você chegar a um certo conceito ou um certo juízo. O terceiro é a síntese, né? É ordenar o raciocínio, organizar todos os problemas, dos mais simples aos mais complexos, e aí fazer uma síntese. E por último, a quarta regra, segundo Descartes, é a regra da enumeração, é a regra da conclusão. Mas para você fazer a conclusão, você tem que realizar verificações completas, gerais, para garantir que nenhum aspecto do problema for omitido. Nós vivemos esse período de pandemia e agora estão aí testando a questão da vacina para o coronavírus. Imagine quantos testes, quanto tempo, o que tem que ser feito para chegar a uma certa conclusão, olha, essa vacina dá certo ou não. Então a enumeração no Descartes é isso. Então, quais são as 4 regras básicas? A verificação, a análise, a síntese e a enumeração. São as 4 regras para você produzir aquilo que nós chamamos de conhecimento, para chegar a um conhecimento claro e evidente. Muito bem, meus caros. E aí eu tenho 2 frases para vocês. O bom senso é a coisa do mundo mais bem distribuída. Todos pensamos tê-lo em tal medida que até os mais difíceis de contentarmos nas outras coisas não costumam desejar mais bom senso do que aquele que tem. Ou seja, nós precisamos ter bom senso e muitas das vezes eu quero ter razão, ele quer ter razão, todos nós temos as razões, todos nós temos as nossas ideias, as nossas ideologias. Mas muitas das vezes a gente tem que usar o bom senso. E o bom senso nem sempre necessariamente é você ganhar uma discussão. Para você conviver com as pessoas, muitas das vezes vai exigir isso de você, exige de mim também. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa palavra. Será que você que está aí me assistindo, me ouvindo, será que você é uma pessoa de bom senso? Ou você de repente, só aquilo que você pensa é certo, só o mundo gira em torno de você? Eu acredito que Descartes traz muito bem essa ideia. E aí, outra ideia, e terminamos por aqui, não basta termos um bom espírito, o mais importante é aplicá-lo bem. Na leitura anterior, não adianta nada nós termos graduação, pós-graduação, os maiores títulos, se eu não souber aplicá-lo bem. Eu preciso aplicar bem também. Nesse momento você está recebendo na sua casa, no seu celular, no seu tablet, enfim, você está recebendo uma educação racionalista. Mas e a aplicabilidade de tudo isso? Será que nós conseguimos aplicar no nosso dia a dia? E quando se fala da utilidade da filosofia, eu parto desse princípio. Alguns conceitos como bom senso, disciplina, aplicabilidade, isso faz parte da nossa disciplina, faz parte do nosso dia a dia e nos faz crescer. No mais, tudo de bom para vocês, bons estudos.